Você já sentiu que a sua vida estava em ruínas? Como se tudo o que você tentou construir tivesse desabado diante dos seus olhos. Neemias também se sentiu assim. Ele recebeu uma notícia que partiu o coração. Sua cidade, Jerusalém, estava destruída, seus muros em cinzas e o povo humilhado. E naquele momento, ele poderia simplesmente ter seguido com a própria vida. Mas algo dentro dele queimou, algo chamado propósito. Hoje, eu quero te mostrar o livro de Neemias como você nunca viu antes. Não apenas como uma história antiga sobre pedras e muros, mas como um retrato espiritual da reconstrução que Deus quer fazer dentro de você. Porque às vezes o muro que caiu não é o da cidade, é o da alma. E quando tudo parece desmoronar, Deus levanta Neemias, homens e mulheres dispostos a reerguer o que foi perdido. Fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar como Deus pode transformar lágrimas em força, ruínas em recomeços e dor em propósito. Você vai ver que Neemias não é apenas um personagem. Ele é um espelho do que Deus quer fazer na sua vida hoje. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, uma função aparentemente comum, mas de extrema confiança. Ele servia diariamente ao rei, provando o vinho para garantir que não houvesse veneno. E é exatamente aí que começa o milagre. Deus pega alguém comum, em um lugar improvável, e o transforma em instrumento de restauração. Porque o chamado de Deus nunca depende da posição que você ocupa, mas do coração que você tem. Quando Neemias ouviu que Jerusalém estava destruída, ele não ficou indiferente. Ele chorou, orou e jejuou. Aquilo o abalou profundamente. Às vezes, Deus permite que certas notícias nos toquem de forma tão intensa, porque Ele quer nos usar como resposta. Neemias não disse que pena, ele disse, Senhor, usa-me. E talvez Deus esteja te mostrando algo que te dói, não para te ferir, mas para te mover. Neemias levou sua dor para Deus antes de levar para qualquer pessoa. Ele não foi reclamar, ele foi orar. Ele reconheceu os pecados do povo, se humilhou e buscou misericórdia. Esse é o primeiro passo para qualquer reconstrução espiritual, a oração. Antes de colocar a mão na obra, coloque o joelho no chão. Antes de reconstruir o muro, reconstrua o altar. A resposta de Deus veio de forma inesperada. O próprio rei notou o semblante triste de Neemias e perguntou o que estava acontecendo. Isso era arriscado. Um servo triste diante do rei poderia ser punido. Mas Neemias teve coragem. Ele contou a verdade e pediu permissão para ir reconstruir Jerusalém. E o impossível aconteceu. O rei não apenas o autorizou, mas também o ajudou. Quando Deus abre a porta, até os poderosos se tornam instrumentos da sua vontade. Neemias viajou para Jerusalém com um propósito ardendo dentro dele. Ao chegar, ele viu com os próprios olhos a devastação, os portões queimados, os muros derrubados, a vergonha do povo. Em silêncio durante a noite, ele caminhou e observou tudo. Às vezes Deus nos leva a ver as ruínas de perto antes de nos dar a estratégia da reconstrução. É no silêncio que ele fala mais alto. Quando Neemias compartilhou o plano com o povo, ele não prometeu facilidade. Ele falou de fé. Ele disse, levantemo-nos e edifiquemos. E o povo respondeu, levantemo-nos e o façamos. É assim que começa uma restauração, quando um coração acende a fé de muitos. Neemias entendeu que ele não podia fazer sozinho e convocou todos para trabalhar juntos, mas toda a obra de Deus atrai oposição. Sambalate, Tobias e Gesem começaram a zombar, ridicularizar e espalhar boatos. Sempre que você se levantar para reconstruir algo com Deus, o inimigo vai tentar te parar com palavras. Ele vai zombar, duvidar e tentar desanimar. Neemias, porém, respondeu com firmeza: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Quando você sabe quem te enviou,
Nenhuma voz contrária te faz parar. Mesmo diante da oposição, Neemias organizou o povo. Cada família ficou responsável por uma parte do muro. Eles não eram construtores profissionais, mas fizeram o que podiam com o que tinham, onde estavam. E esse é o segredo da obra de Deus. Não é sobre perfeição, é sobre disposição. Deus usa mãos comuns para realizar propósitos extraordinários. À medida que o muro crescia, a raiva dos inimigos também aumentava. Eles planejaram ataques, ameaças e armadilhas. Neemias então armou o povo. Metade trabalhava, metade vigiava. Com uma mão seguravam a ferramenta, com a outra a espada. E é assim que também devemos viver, construindo e vigiando, trabalhando e orando com fé e discernimento. Mesmo com medo, o povo não desistiu. Neemias os motivava constantemente, lembrando: não tenham medo, o Senhor é grande e terrível e lutará por nós. Essa é a mensagem para quem se sente cansado hoje. O mesmo Deus que estava com Neemias está com você. Ele luta por aqueles que não desistem da obra que ele iniciou. Neemias também enfrentou intrigas internas. Alguns ricos estavam explorando os pobres, cobrando juros e oprimindo os irmãos. Ele não ignorou o problema. Ele confrontou a injustiça e restaurou a igualdade. Porque reconstruir muros não é só erguer pedras, é reconstruir a dignidade do povo. E Deus se agrada quando líderes têm coragem de corrigir o que está errado. Com o tempo, a obra foi quase concluída. Faltava pouco, e foi justamente nesse momento que o inimigo tentou distrair Neemias. Eles o chamaram para reuniões, mentiram, criaram boatos. Mas ele respondeu uma das frases mais poderosas da Bíblia: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quantas vezes o inimigo tenta te fazer parar, mas se a obra é grande, você não pode descer. Neemias manteve o foco até o fim, e em apenas 52 dias o muro foi reconstruído, algo que parecia impossível por décadas, e todos os inimigos reconheceram: foi Deus quem fez isso. Quando você permanece fiel, Deus faz em dias o que o homem não conseguiu em anos. Ele transforma impossíveis em testemunhos. Mas Neemias sabia que a reconstrução não terminava nas muralhas. Ele chamou o escriba Esdras para ler a lei diante do povo. Quando a palavra foi proclamada, todos começaram a chorar, não de desespero, mas de arrependimento. O povo percebeu o quanto havia se afastado de Deus. E é isso que a verdadeira restauração faz. Ela reconstrói o coração antes de reconstruir o mundo ao redor. Depois do arrependimento, veio a alegria. Neemias declarou: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa frase ecoa até hoje, porque a alegria de Deus não vem da ausência de problemas, mas da presença dele em meio aos problemas. Neemias nos lembra que a reconstrução é espiritual. O coração alegre é a muralha mais forte que existe. O povo celebrou a festa dos tabernáculos, algo que não acontecia há séculos. Houve restauração da adoração, da comunhão e da esperança. Neemias entendeu que a verdadeira vitória não é terminar uma obra, mas ver um povo se voltando novamente para Deus. O muro físico era só o começo de uma transformação espiritual profunda. Neemias também nos ensina sobre liderança serva. Ele não buscou glória, nem poder. Ele viveu com humildade e temor de Deus, sempre lembrando: lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Ele sabia que o maior reconhecimento não vem dos homens, mas do céu. E talvez essa seja a chave para uma vida de impacto. Fazer tudo como se fosse para Deus e não para os olhos humanos. Há momentos em que Deus permite que tudo ao nosso redor desabe, não para nos destruir, mas para nos ensinar a reconstruir do jeito certo. Neemias não estava confortável no palácio, mas sua alma estava inquieta. Ele poderia continuar vivendo bem, servindo vinho ao rei, dormindo em lençóis de seda. Mas o coração de Neemias ardia por algo maior.
Ele entendeu que o conforto nunca vai se comparar ao propósito. A dor de Neemias não era apenas humana, era espiritual. Ele sentiu a dor do povo, mas também a dor de Deus por ver sua cidade profanada. E talvez seja isso que você sente hoje, uma dor que ninguém entende, uma inquietação que você não sabe explicar. Pode ser que Deus esteja te chamando exatamente por meio dessa dor, porque a dor que te desperta é muitas vezes a voz de Deus te convocando para algo eterno. Neemias não esperou que alguém o enviasse, ele se levantou, ele tomou iniciativa. Ele entendeu que o chamado divino não vem com garantias, mas com convicção. E talvez seja a hora de você fazer o mesmo, parar de esperar o momento perfeito e simplesmente dizer: Senhor, eu vou. Porque o mover de Deus começa quando alguém se dispõe. O primeiro ato de Neemias não foi empunhar ferramentas, mas levantar um clamor. E o céu ouviu. Deus não responde apenas orações longas. Ele responde orações sinceras, e Neemias orou com o coração rasgado, pedindo perdão por si e por todo o povo. Esse tipo de oração toca o coração de Deus. É a oração do quebrantado, e o Senhor nunca despreza um coração assim. Quando Neemias apresentou o seu pedido ao rei, não foi apenas diplomacia, foi fé em ação. Ele sabia que um sim poderia mudar o destino de uma nação. E Deus moveu o coração do rei como quem sopra uma brisa. É assim que ele faz. Muda decretos, abre portas, transforma impossíveis em caminho. Porque quando o propósito de Deus é liberado, nenhum império pode resistir. Neemias partiu de Suzã em direção a Jerusalém com mais do que cartas reais. Ele levava um fogo no peito. E talvez você também esteja nessa jornada, saindo do conforto para o chamado, carregando promessas que o mundo não entende. Mas lembre-se, toda caminhada de fé começa com um passo que só quem crê tem coragem de dar. Ao chegar a Jerusalém, Neemias viu ruínas onde antes havia glória, e é impossível não se emocionar com esse momento. Imagine ver sua terra natal destruída, as marcas do tempo e da guerra em cada pedra. Mas em vez de se desesperar, Neemias enxergou uma oportunidade. Onde o homem via destruição, Deus via reconstrução. E talvez ele queira te ensinar a ver da mesma forma. Neemias caminhou à noite pelas ruínas sozinho, observando cada parte caída. Às vezes, Deus precisa nos levar em silêncio para que enxerguemos o que precisa ser restaurado dentro de nós. É nas madrugadas de solidão que ele fala mais claro. Neemias não temeu o escuro, porque sabia que o propósito brilhava mais do que as trevas. Quando ele decidiu agir, o inimigo se manifestou. Sambalate, Tobias e Gesem zombaram, ameaçaram e mentiram. Isso é o reflexo espiritual de toda a obra de Deus. Quando você começa a reconstruir, o inferno começa a rugir. Mas Neemias não se intimidou. Ele sabia que zombarias não derrubam muros. Quem tem fé não discute com o inimigo, continua trabalhando. A reconstrução começou. O som das pedras sendo recolocadas ecoava como música. Cada martelada era uma oração. Cada tijolo, um ato de fé. O povo suava, mas sorria. Porque eles sabiam, não estavam apenas construindo uma muralha, estavam levantando esperança. É assim que Deus faz. Ele transforma escombros em testemunhos. Neemias enfrentou algo ainda mais difícil do que inimigos externos, a fadiga interna. O povo se cansou, o peso era grande, a obra parecia infinita. Quantas vezes você já sentiu o mesmo? O corpo cansado, a alma exausta e a vontade de desistir batendo forte? Mas Neemias levantou a voz e disse: lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas casas. Ele lembrou ao povo o porquê de não parar. E é isso que precisamos lembrar. O motivo vale o esforço. Quando os inimigos souberam que o muro estava quase pronto, intensificaram os ataques. A estratégia deles era simples: medo.
E o medo é a arma favorita do diabo. Ele paralisa, confunde, desvia. Mas Neemias não negociou sua paz. Ele colocou o povo com uma mão na espada e outra na pá. Essa é a imagem perfeita da vida cristã. Enquanto edificamos com fé, também lutamos em oração. Neemias não era um guerreiro, mas lutava como um. Porque quem tem propósito, luta mesmo sem armadura. Ele sabia que estava travando uma guerra espiritual e sua força vinha do alto. Às vezes, Deus não vai afastar a batalha, mas vai te ensinar a guerrear. Neemias aprendeu a lutar de joelhos, e essa é a posição mais poderosa que existe. A cada avanço, o inimigo inventava novas mentiras. Diziam que Neemias queria ser rei, que estava conspirando contra o império. E mesmo assim, ele não se defendeu com palavras. Ele se defendeu com resultados. Enquanto eles falavam, ele construía. Porque o silêncio de quem trabalha fala mais alto do que o barulho de quem critica. Um dos momentos mais fortes da história é quando Neemias diz: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Essa frase ecoa como um grito de fé. É como se ele dissesse: "Eu sei o valor do que Deus me mandou fazer." E talvez você precise dizer isso hoje. Não posso descer, não posso desistir, não posso parar, porque há uma obra em andamento dentro de você. Em 52 dias, o impossível se tornou realidade. 52 dias. O que parecia uma ruína eterna se transformou em símbolo de vitória. Isso nos mostra que Deus não precisa de muito tempo, Ele precisa de fé. O que o homem acha que vai demorar anos, Deus faz em semanas, porque o tempo dele é diferente do nosso. Mas o mais bonito é o que vem depois. Neemias poderia ter parado ali, celebrado a muralha e ido embora. Mas ele sabia que muros sem adoração são apenas pedras empilhadas. Ele chamou o escriba Esdras e restaurou a leitura da palavra. E quando o povo ouviu a lei, chorou. Chorou de arrependimento, de saudade de Deus, de reconhecimento. Era o avivamento começando entre as ruínas. Neemias não buscou glória. Ele poderia ter registrado seu nome nos portões, erguido estátuas, exigido homenagens, mas ele apenas orou: "Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem." Ele sabia que o aplauso dos homens é passageiro, mas o favor de Deus é eterno. E talvez esse seja o segredo da grandeza, fazer o certo sem precisar ser visto. O legado de Neemias atravessa séculos, porque não foi construído em pedra, mas em propósito. O muro pode até cair um dia, mas a fé que o levantou permanece. Neemias nos ensina que cada geração precisa de alguém disposto a se levantar e dizer: "Basta, eu vou reconstruir." E talvez hoje Deus esteja te escolhendo para ser essa pessoa na sua casa, na sua igreja, na sua geração. O livro termina, mas a mensagem continua viva. Deus ainda levanta Neemias. Homens e mulheres simples, quebrantados, sensíveis à voz dele. Pessoas que choram, mas não desistem. Que enfrentam oposição, mas não param. Que oram, trabalham e acreditam que com Deus nada é irreparável. Porque o mesmo Deus que reconstruiu Jerusalém está pronto para reconstruir a sua vida, peça por peça, lágrima por lágrima. A história de Neemias é um lembrete de que não existe ruína tão grande que Deus não possa restaurar. Seja uma cidade, uma família, um ministério ou um coração quebrado, Deus é especialista em reconstruções. Ele pega o que foi destruído e transforma em testemunho de fé. Neemias nos mostra que todo recomeço nasce de uma decisão, a de não desistir. Talvez hoje você esteja diante de muros caídos, um casamento difícil, um sonho adormecido, uma fé abalada. Mas Neemias te ensina que a ruína de ontem pode se tornar o milagre de amanhã. Tudo o que Deus precisa é de um coração que diga: "Senhor, usa-me." Porque quando você se dispõe, o céu inteiro se move em seu favor. Neemias termina seu livro não com aplausos, mas com oração. Ele entende que a reconstrução nunca termina.
Sempre há algo que Deus quer aperfeiçoar. E talvez esse seja o ponto mais lindo da história. Neemias começou com lágrimas, mas terminou com adoração. Porque toda reconstrução verdadeira termina aos pés de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração e te inspirou a reconstruir algo que parecia perdido, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar essa palavra para mais vidas. Aproveite e se inscreva no canal Pérolas do Reino, onde mergulhamos nas histórias da Bíblia de um jeito profundo, humano e transformador. E tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clique e continue essa jornada comigo. Que Deus te abençoe poderosamente, te dê força para recomeçar e fé para terminar o que Ele começou em você. Até o próximo vídeo. E lembre-se, Deus ainda está reconstruindo muros através de corações dispostos.